A administração científica surge num contexto onde as dificuldades estavam aumentando dentro da gestão organizacional, porque as empresas, principalmente industriais, vinham crescendo de complexidade. Então, Taylor fez um trabalho para poder analisar os aspectos operacionais dentro das fábricas. E aí ele propõe racionalizações, estruturas de processos, padronizações na maneira de se operar. A administração científica, então, visa melhorar a eficiência, reduzir custos, aumentar a produtividade, pensando na melhor maneira de fazer cada etapa do processo produtivo. A administração científica surge nessa demanda de essa eficiência, de um crescimento que vinha acontecendo de forma desordenada. As fábricas precisavam de pessoas, eles iam na rua, em qualquer lugar, contratar, sem se preocupar com a produtividade, com toda essa realidade. Aí o mundo começa a perceber, né, a necessidade de ser mais produtivo, de se trabalhar melhor. Nesse contexto, surge Frederick Taylor, um dos pioneiros no contexto de realmente efetivar, analisar o dia a dia, Fabril, o passo a passo para poder melhorar a eficiência dentro das organizações. Princípios da administração científica incluem organização racional do trabalho. Deve ser feito o trabalho de forma a minimizar desperdício, aumentar a produtividade, ter um ambiente de trabalho mais adequado, com menos problemas, com mais ergonomia. Se preocupa e se apresenta o conceito do homem econômico, que diz que o que motiva, o que faz com que as pessoas trabalhem é simplesmente ter um retorno econômico. Então, quanto mais se pagar, maior o interesse, a motivação para se trabalhar. Se foca na divisão do trabalho e especialização. Cada um faz um pedacinho pequeno e cada um se aperfeiçoa em fazer exatamente aquele processo que ele está fazendo. Com isso, as pessoas são mais produtivas, porque elas sabem melhor o que elas fazem. Se o trabalho está dividindo e se é possível identificar quem pode fazer melhor uma determinada atividade, também se coloca ele para fazer aquela atividade. Métodos de tempos e movimentos. Analisa-se quanto tempo demora cada etapa, quanto tempo demora e qual a melhor maneira de fazer o passo a passo. Aí isso viabiliza a linha de produção e uma linha contínua que as peças vão passando e as pessoas têm que fazer suas atividades. Ele tem um tempo específico para poder estar fazendo e o ritmo de produção é ditado por uma esteira, por algo que leva aquele processo adiante. Essa questão da linha de produção é mais fortalecida no contexto de Henry Ford, que vamos falar daqui a pouco, mas aqui surge essa ideia. Os princípios de Taylor, então, incluem a divisão do trabalho em tarefas simples e repetitivas. Devem ser simples e cada um vai fazendo exatamente o mesmo passo durante todo o dia. Especialização do trabalho. Cada um faz melhor aquilo que ele aprende, que ele se desenvolve, que ele se especializa. Uso de métodos cientificamente testados. Então, os tempos são medidos, as posições, os movimentos são medidos. Treinamento rigoroso dos trabalhadores, ao invés de pegar as pessoas e simplesmente pôr em faça, não, antes de começar a fazer, a pessoa é preparada, é treinada e no dia a dia também continuamente treinada. Supervisão contínua do trabalho, que, como se fala no conceito do homem econômico, então as pessoas se motivam pelo seu recurso financeiro que está fazendo. E se recebe a mesma coisa para fazer
tudo ali e não vai ter tanta diferença em relação àquilo, é importante se supervisionar o que está sendo feito, para poder ver se está sendo bem feito, se está utilizando o processo definido, se está fazendo no tempo previsto. Foco no aumento da eficiência e redução de gastos obsoletos. Então, se aumenta a produção, se reduz gastos, se a qualificação, o treinamento faz com que as pessoas se envolvam melhor nas suas atividades e consigam produzir mais, consequentemente. Henry Ford, contemporâneo de Taylor, foca na questão da linha de montagem. Um momento em que, inicial ainda da indústria automobilística, os carros eram feitos de forma dentro da indústria, mas de uma forma não tão dividida, tão estruturada. Então Ford traz isso para o contexto da produção de carros. Ele, com isso, consegue fazer uma produção em massa, aumentando o nível de produção e sendo mais competitivo do que seus concorrentes. Os resultados positivos do desenvolvimento de Ford levaram essas ideias para a fábrica, para a indústria automobilística e para outros setores de produção. Então, essa questão de se dividir o trabalho, de colocar a linha de produção, de se padronizar, já presentes em Taylor, são fortalecidos no modelo de Ford. O Fordismo e a administração científica se complementam. Tem conteúdos próximos, só que Ford foca na produção em massa e no padrão, enquanto Taylor foca principalmente na racionalização nas etapas individuais, enquanto Ford pensa na produção completa em massa. Muitas críticas se têm ao modelo científico por ele ser muito limitado, ele pensar na produtividade sem se pensar que os movimentos e o desgaste dos trabalhadores os desmotiva, sem se preocupar com os efeitos pessoais. E uma pesquisa feita, chamada pesquisa Hoxie, mostra efetivamente impactos negativos sociais e psicológicos nessa questão da eficiência, que as pessoas se tornam meio robotizadas no processo produtivo e não têm nenhum outro interesse e desenvolvimento pessoal. A omissão do trabalho em grupo nesse contexto é uma crítica também, que Taylor foca muito em cada uma etapa separadamente. Cada um se preocupa somente com o que tem que fazer, esquecendo do grupo, do contexto onde ele está. Mas muito da administração científica ainda é utilizada no dia a dia, e modelos como o modelo Toyota de produção surgem buscando melhorar conceitos presentes já desde Taylor.